o destino dos salvos e o destino dos ímpios. Nós, crentes salvos em Cristo Jesus, acreditamos que a partir do momento que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, temos a certeza e a convicção e a esperança de um dia morar no céu, num dia estar com Cristo, de um dia entrar nos tabernáculos eternos de Deus. Em Salmo de número 116, verso de número 15, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente que precioso é ao olhar de Deus a morte dos seus santos. Significa, ao olhar de Deus, a morte dos seus santos é preciosa, porque Deus e o santo, que é os crentes salvos em Cristo Jesus, que são santos, separados, consagrados a Deus, para ser usado por Deus, para uso exclusivo de Deus e de sua obra, tem certeza sim da sua salvação. Há uma grande diferença. O crente, ele, morrendo a morte física, ele tem sim a esperança em Cristo Jesus, o meu, o teu, o nosso Senhor. Agora, no segundo tema, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, Deus disse pelo ministério do sacerdote e profeta e atalaia da nação de Israel, Ezequiel, falando assim, que não tem prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, antes que o ímpio se converta e se arrependa e viva. Deus, ele não tem prazer, alegria na alma, no espírito e no ser, e nem gozo na morte do ímpio, porque o ímpio morreu a morte física e partiu sem certeza da salvação e sem direito da vida eterna. A vida eterna está nas pessoas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os crentes salvos em Cristo Jesus, eles não estão livres da morte física. Só que há uma diferença. A diferença é que o crente tem certeza da sua salvação. A diferença é que o crente tem a certeza da vida eterna. Existem dois também tipos de vida eterna. Disse Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. E esta vida eterna, a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como Salvador, ele desfruta dessa vida eterna, que significa uma nova qualidade de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tem a outra vida eterna, que Jesus disse que vai receber 100 vezes e mais e vai herdar a vida eterna. Mas esta vida eterna é na glória, quando Cristo vir buscar a igreja. O justo tem certeza da sua salvação. O crente tem a certeza de um dia morar no céu. E essa esperança é verdadeira. E a tarefa da igreja é pregar o Evangelho. Arrebatar as almas que estão perdidas. Falar sim do amor de Deus. A pessoa, meus queridos e amados irmãos, que professam uma fé genuína em Cristo, ele tem certeza da sua salvação. Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse também em Atos capítulo 20, versículo 24, não tenho a minha vida por preciosa. Nós não estamos livres da morte física. Nós, enquanto estiver nesse corpo corruptível, terreno, ilimitado, nesse corpo, nessa matéria, estamos sujeitos a tudo. Em Salmo de número 44, verso de número 22, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente que por amor a Deus, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha levados sim ao matadouro. Por amor a Deus, nós somos entregues à morte física, todos os dias. Só que nós não andamos sozinhos. Nós andamos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma diferença de dois destinos. O destino eterno dos crentes que estão em Cristo Jesus e o destino dos ímpios que não têm a Deus. Davi disse em Salmo 9,
verso 17, Davi enfatizou com muita evidência que os ímpios serão lançados no inferno. Não só os ímpios, mas todas as nações que se esquecem de Deus. Há um destino para os ímpios. Há um destino para pessoas que se esqueceram de Deus. E esse destino, se o ímpio morrer no seu caminho de impiedade, de pecado, sem reconhecer a sua condição de pecador, sem aceitar a Cristo como Salvador, é morte. A partir da morte física, já tem uma condenação, sim, eterna. Agora, o salvo é diferente. O salvo, ele tem certeza que vai morar com Cristo no céu um dia. Você que está ouvindo essa palavra da parte de Deus, tenha certeza e acredite. Você que está caminhando com Cristo, você que está unido a Cristo, você que serve a Cristo, esta é a palavra de Deus ao teu coração. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Faça a obra do Senhor. Deus é aquele que vai recompensar o fruto do seu trabalho. Seja um atalaia de Deus em seu ministério, avisando as nações, os povos, do perigo eminente que estão sofrendo. Não fique preocupado ou preocupada com aquilo que pode te acontecer, ser perseguido, ser caluniado. Disse Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus falou que bem-aventurado, feliz, abençoado por Deus, os crentes que sofrem perseguição, são perseguidos pela justiça. Que justiça que é essa? Por causa da palavra de Deus e pelo ministério que Deus tem te confiado. Você é perseguido por causa da justiça de Deus, literalmente por causa da palavra de Deus. Você é bem-aventurado. E o compromisso que nós temos no ministério com Cristo, de fazer a obra de Deus, é alertar as almas, é fazer a nossa parte. Deus não tem prazer quando uma pessoa não conhece, não tem um pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer quando a pessoa parte sem Cristo. Claro que não. Mas sim, é uma bênção de Deus em saber que muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão fazendo essa diferença de pregar o Evangelho. E a pessoa, nessa vida, ele não vai levar nada. Paulo disse na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, falando assim, que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O que Paulo falou para o jovem pastor e cooperador Timóteo, falou que nada trouxemos deste mundo físico, e quando partimos, morremos a morte física, não vamos levar nada deste mundo físico. Há tempo, há oportunidade que Deus está te concedendo de aceitar a Cristo como seu Salvador. E você, homem e mulher de Deus, que é um missionário de Deus para fazer a obra do Senhor, pregue a palavra de Deus. Salomão disse em Provérbios capítulo 11, versículo 30, que o fruto do justo é a árvore de vida, e quem ganha almas, sábio é. A pessoa dotada de sabedoria e de conhecimento dado por Deus é o que ganha almas para o reino de Deus. Há um antagonismo nos dias atuais que estamos vivendo entre pessoas, meus queridos e amados irmãos, que estão se degradando e as almas perecendo, o povo sofrendo, o povo morrendo e as almas clamando por liberdade. A única liberdade e a única alegria na paz, na alma, no espírito e no ser, que essas pessoas, que é a tarefa da igreja em pregar o Evangelho, é arrebatar essas almas enquanto é tempo. Deus não tem prazer na morte da pessoa quando não recebe a Cristo, quando não tem pleno conhecimento da verdade.
Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz o sacerdote e profeta Jeremias: de que queixa-se, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O homem vivente, que é o homem vivo, ele queixa-se do seu próprio pecado. É um pecador que se queixa do seu pecado, do seu erro, do seu engano, buscando uma oportunidade, clamando para se libertar do pecado, que o pecado escraviza a pessoa. O pecado leva o homem a romper o seu relacionamento também salvífico com Cristo. O pecado leva o homem, se não haver uma intervenção divina, ao homem entrar no erro, no engano. Davi disse em Salmo 51, verso número 5, em pecado fui formado, em pecado concedeu-me a minha mãe. Isso Davi fala, que ele foi formado no pecado e em pecado concedeu a mãe dele, significa que a raça humana e o ser humano, a partir do momento que está sendo gerado no ventre de sua mãe, ele já possui sim uma natureza pecaminosa. Não brinque com o pecado. O pecado aparentemente pode trazer gozo por corpo, mas depois traz consequências. Deus não tem prazer que as pessoas, o justo sabe que vai morar no céu, vivendo uma vida santa, irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Agora a pessoa ímpia não. E aí que entra a tarefa da igreja. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se o homem morrer sem Cristo, segue sim o juízo, e esse juízo já traçou o seu destino, que é uma condenação eterna. É a morte eterna, onde pessoas, meus queridos e amados irmãos, não tiveram tempo e não tiveram oportunidade, mas que nós venha fazer a obra do Senhor, pregar a palavra de Deus, falar do destino de pessoas, assim como o Evangelho alcançou as nossas vidas, que alcance a vida dos pecadores. Os pecadores estão clamando sim por liberdade, ser liberto do erro, ser liberto do engano, ser liberto da vida errada, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos, no grego, uma nova criatura, uma nova geração em Cristo Jesus. Nós fomos transformados por Cristo. E essas pessoas também precisam ser transformadas. E está a tarefa da igreja de Deus aqui na terra. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus, quando ressuscitou, ressurreto, apareceu aos seus discípulos na Galiléia e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É ide de Jesus, é a tarefa da igreja. Jesus disse para a igreja atual, os discípulos de Jesus Cristo, que são aprendizes, mas é a tarefa da igreja, do corpo de Cristo, que somos nós. Abraçar o ide de Cristo, pregar o evangelho a toda criatura, para a pessoa receber o genuíno evangelho de Cristo. E o evangelho, quando entra na vida de uma pessoa que abraçou o evangelho de Cristo Jesus, a mudança, a transformação, a libertação, a restauração, a renovação espiritual. Há um destino dos salvos e há o destino dos ímpios. Que esta palavra chegue ao teu coração nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra hoje tomem testemunho contra ti, que foi-te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus está te propondo, o céu está tomando testemunho ao teu favor,
Escolha. Há tempo e a oportunidade de você se arrepender. Há tempo de você mudar de vida. Há tempo de Deus trabalhar na tua vida, no teu ser. Há um destino, e esse destino que você não venha ser, venha estar nesse contexto, que oxalá que Deus venha te dar tempo e venha te dar oportunidade para você aceitar a Cristo como Salvador, para você desfrutar da alegria da salvação. O pecado, meus queridos e amados irmãos, é algo que tem levado as pessoas a cometer muitas coisas. Mas Jesus disse no Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João, falando assim, aliás, ele disse que todo aquele que peca, comete pecado, pratica o pecado, ele também, meus queridos e amados irmãos, é servo do pecado. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que o diabo peca desde o princípio. Que esta palavra venha ficar ao meu, ao teu, ao nosso coração, e tenha a convicção nesta tarde. Deus está te dando uma oportunidade, e cabe nós, os cristãos, lideranças espirituais, alertar o povo, falar do destino dos salvos, sim, e falar do destino dos ímpios. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, que entre os vivos há esperança. Melhor um cão vivo do que um leão morto. Sabe por quê? Salomão disse que é melhor o cão vivo, porque o cão, ele estando vivo, ele tem esperança. Já o leão, ele estando morto, ele não tem perspectiva de nenhuma esperança. Enquanto há vida, há esperança. Há um adágio que paira, um ditado popular, meus queridos e amados irmãos. Cristo é a nossa esperança. Que enquanto há vida, que a esperança é a última que morre. Esse adágio popular é infundado em verdade, que a esperança da igreja, Cristo Jesus, ele morreu na sexta-feira, mas no primeiro dia da semana, no domingo, ressuscitou e vive está. Ele venceu o inferno, venceu a Satanás, venceu a morte e ressuscitou. E esta é a nossa esperança, sim. Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Significa que o pagamento do pecado é a morte. A morte espiritual, a morte física, a morte espiritual, o afastamento de Deus. Mas o dom gratuito, a dádiva, o presente dado por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é importante para a igreja, salva em Cristo Jesus. É um destino a qual, meus queridos e amados irmãos, aplicamos essas verdades espirituais à igreja, através dessa live. Há um destino do justo e há o destino dos ímpios. Os justos vão morar no céu. Os ímpios, se não se arrepender, vão descer à sepultura, vão prova a morte física e depois a morte eterna. E isso, meus queridos e amados irmãos, que nós temos a oportunidade de pregar, de falar do amor de Deus, é lançar a mão no arado. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A mão no arado, a mão na obra, trabalhando, se esforçando, fazendo a obra do Senhor, na direção de Deus.
Este destino é um destino, meus queridos e amados irmãos, que a igreja cristã tem a consciência e tem a certeza e é incumbido sim dessa responsabilidade que pesa assim nos ombros da igreja em pregar e alertar os ímpios. Alertar eles que o segundo destino, se eles não se arrependerem e não se voltar a Cristo e não aceitar a Cristo como Salvador, o destino é a condenação. Mas para a igreja não. O destino é os tabernáculos de Deus. E quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, Deus ele molda o caráter, ele molda a atitude e ele muda sim o quadro da situação. Você que está ouvindo essa palavra da parte de Deus, que Deus tem te usado, Deus tem trabalhado e contado com você, é por você. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Pedro disse assim que os anjos, a qual essas coisas os anjos desejaram bem atentar. Pedro disse que os anjos desejaram pregar o evangelho. Só que se os anjos pregassem o evangelho, quando o anjo viesse pregar o evangelho para um pecador, eles não iam receber a mensagem do anjo. E o anjo não ia agir, não ia usar de misericórdia. E essa tarefa os anjos desejaram pregar o evangelho. Só que Cristo, Deus e o Espírito Santo, viu que ele restaurando o homem à sua presença, dotando o homem após o momento de aceitá-lo como Salvador, capacitando ele espiritual para pregar o evangelho. Essa tarefa é da igreja, não é de anjos. E pregue o evangelho. E faça a obra do Senhor. Deus é aquele que vai recompensar o fruto do seu trabalho e vai te dar uma grande vitória. Hebreus capítulo 6, versículo 10, o escritor aos Hebreus falou assim que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, nem da vossa obra para o qual reivindicasse e servir ao Deus vivo. Isto é a obra do Senhor. Isto é porque você está envolvido, tem visão de ministério e prioriza as almas, e antes de você estender a mão, Deus tem trabalhado por você. Fique com essa palavra da parte de Deus.